Olá, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, já te contaram a maior? Já te contaram o que aconteceu ontem? Não te contaram? Então fica aqui comigo que nós vamos falar hoje sobre esse padrão mental, emocional e comportamental, que você já deve saber qual é esse padrão e por que ele não semeia a paz. O fofoqueiro não semeia a paz. Então deixa eu me apresentar aqui, eu sou Rafaela, da empresa dos 25 segundos, e eu quero te parabenizar por você estar aqui essa noite comigo para podermos falar mais um padrão de comportamento, um padrão emocional e um padrão mental que todos nós temos ou conhecemos pessoas que agem dessa forma. Por quê? Porque aqui você vai ter ferramentas práticas e autoaplicáveis para poder identificar se você faz parte desse padrão ou se você conhece pessoas que fazem parte desse padrão e como agir e como minimizar isso na sua vida. Lógico, estamos falando em minimizar, porque são padrões de comportamento, nós temos padrões que favorecem e temos padrões que não favorecem. E hoje nós vamos falar sobre um padrão de comportamento que não favorece. Então fica aqui que hoje o assunto vai ser bem bacana, porque nessa série nós estamos falando, olha essa sopa de letrinhas que tem aqui, nós estamos falando sobre padrões emocionais, padrões mentais e padrões comportamentais. Quem gosta de fórmula, essa é uma fórmula que nós temos. E o que é essa sopa de letrinhas desse lado aqui? Os padrões que nós já comentamos. Nós já falamos sobre esses padrões aqui, ó. Falamos sobre o padrão de comportamento, padrão emocional e mental do murmurador. Aí, em contrapartida, falamos do guerreiro, depois falamos do amigo do murmurador, em contrapartida falamos, que é o amigo do murmurador, é o testa de ferro, depois em contrapartida falamos do reclamão, que é o irmão caçula do murmurador, depois falamos então do resiliente, e aí falamos falamos aqui o dono da razão. Nós falamos aqui de um padrão também que é o resoluto. E falamos também na semana passada sobre um padrão aqui que é o padrão do estrategista. Bom, todos esses padrões aqui você tem aí na série que nós já estamos conversando durante esses meses aqui. Então, cada segunda-feira eu tenho trazido um padrão de comportamento aqui para nós, para entendermos aquilo que causa na nossa emoção, aquilo que causa na nossa mente esse tipo de padrão. E hoje nós vamos falar então do... Tcharam! Do fofoqueiro. Mas isso é um padrão de comportamento? Sim, é um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento que mexe com as nossas emoções. Então, nós vamos entender quais as emoções que nós temos nesse padrão e o porquê que ele vai funcionar pela reação. Esse R aqui, se vocês já me acompanham, é o R de reação, enquanto o A aqui é o A de ação. Então, o A de ação. Por que a reação? Qual é a diferença, então? A reação são padrões condicionados que nós temos, que você tem e eu tenho também, baseado em algum momento do passado que funcionou. E se funcionou aquele comportamento que eu tive, se funcionou aquilo que aconteceu comigo no passado, então o que eu faço? Eu vou repetir, 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 até se tornar um hábito, porque de repente eu murmurei de alguma coisa e funcionou.
deu um resultado no qual eu queria. Alguém foi lá e me socorreu, eu murmurei e alguém foi lá e fez alguma coisa por mim. Então eu vi que murmurar no passado funcionou. Só que aí o que eu faço? Eu vou repetindo isso se torna um hábito e quando se torna um hábito, vira uma reação. Eu não penso mais. Então eu posso ser aquelas pessoas ou conheço aquelas pessoas que ficam fazendo assim, ó, olha, você viu aquilo lá, olha só aquilo lá. E aí vem o testa de ferro, compra a briga para você e assim vai. E tudo isso aqui já tem explicadinho para você e vale a pena você conferir. E qual é a ação, então? Quem age na ação? O guerreiro age na ação. Quem mais age na ação? O resiliente age na ação. Quem mais age na ação? O resoluto age na ação. Quem mais age na ação? O estrategista age na ação. Por que eles agem na ação? Porque eles estão no seu momento presente, eles estão olhando para aquilo que está acontecendo e eles agem, eles têm consciência daquilo que eles estão fazendo. E esses padrões de comportamento aqui, eles também têm uma emoção, eles também têm uma mentalidade que você pode ter e você pode fortificar. E tudo isso baseado no quê? Nesse método aqui, olha, nesse método que nós chamamos que é o método semear, desenvolvido por nós da equipe dos 25 segundos, aonde nós trabalhamos o sentir, o entender, o mudar, o escolher, o agir e realizar. E esse é o ciclo de excelência emocional. Você quer esse ciclo de excelência emocional para você? Olha que bacana isso, porque a partir do momento que você observa os seus sentimentos e você aprende a gerenciar os sentimentos, como nós trabalhamos em todos esses padrões até agora, que eles produzem sentimentos. Então, como eu gerencio esses sentimentos, eu começo a entender o padrão mental que esses sentimentos trazem para nós. Quais os padrões mentais que eles trazem? Então, o entender, eu trabalho com os meus pensamentos. No mudar, eu trabalho com as minhas crenças limitantes. Se aconteceu sempre isso, precisa continuar acontecendo mesmo que isso não me favoreça? Né? Preciso agir no bate-pronto, ação-reação, falou, eu reajo e depois eu vou ver o estrago que eu fiz. Então, no mudar, nós trabalhamos com as nossas crenças limitantes. No escolher, eu escolho todos os dias. Eu escolho todos os dias acordar e saber se eu vou ter uma atitude de murmurador ou acordar e saber se eu vou ter uma atitude de guerreiro. Eu escolho todos os dias os sentimentos que esses padrões aqui nos trazem. Você escolhe todos os dias se você quer acordar para ficar reclamando ou se você quer acordar e ter um dia grato, né? Então você escolhe aquilo que você quer. Mas tem um porém aqui. Para eu escolher, eu tenho que fortalecer as minhas decisões, criando novas sinapses, criando os novos conceitos, clareando minha mente. Por isso que esses padrões estão aqui disponíveis para você. E no agir? No agir, eu vou agir em prol daquilo que realmente eu quero. Eu sei que uma ação vale mais do que 1000 intenções. Então, aqui no agir, nós trabalhamos com a ação de estar no presente e no realizar. O realizar é quando nós comemoramos e vemos que tudo isso aqui deu certo, é quando eu alinho o meu objetivo com o meu propósito de vida. E isso aqui é o ciclo de excelência emocional. Nós passamos por isso aqui, só que nós passamos muitas vezes por isso de forma totalmente desordenada. Ou então nós passamos por isso aqui durante o nosso dia e nós ficamos presos em uma dessas características aqui, sem poder evoluir. Então, por isso que nós chamamos o semear de ciclo de excelência emocional. E você merece esse ciclo de excelência emocional. Então, acompanha que hoje nós vamos falar sobre quais os sentimentos que o fofoqueiro produz, o porquê que ele tem esse comportamento e como funciona a mente dele, mesmo que de forma inconsciente. Tá? Então, vamos lá, o que é a fofoca então? Né? Olha só, um conta, e você deve falar isso, né? Ou já ouviu isso também. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Por que quem conta um conto aumenta um ponto? E aí nós entramos nesse padrão do fofoqueiro que você já deve ter ouvido alguma coisa assim, ó. Vocês souberam da última? Nossa, eu vou te contar uma novidade. Você não sabe. Nossa, você sabe o que Pedro fez com a Ana? Já te contaram
o que a Bia aprontou? Nossa, você precisa saber o que aconteceu na última reunião. Quer seja na sua casa, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua família, quer seja no colégio, quer seja com seus amigos, é praticamente impossível você passar um dia sem ouvir uma frase parecida com essa. Não é verdade? E aí, nós vamos falar sobre a fofoca. O que é a fofoca no dicionário? A fofoca no dicionário é um dito cheio de maldade, um disse-me-disse, um mexerico, aquilo que se comenta com o intuito de causar intriga. Isso é fofoca. Aquilo que eu vou falar da vida alheia é um disse-me-disse, é um mexerico, um fuxico, uma futrica, uma bisbilhotice, para aliviar um pouco, né? A gente fala assim, eu só estou comentando. É um comentário, né? Eu só estou falando. É uma fala, mas isso não deixa de perder o conteúdo de falar da vida alheia e muitas vezes, na suposição. Na suposição, é quando eu não tenho fatos concretos e eu vou especulando a vida alheia. E por que eu vou fazendo isso? Né? Porque eu ouvi que alguém falou, alguém disse, e aí eu vou espalhando essas falações que nós escutamos. Cuidado com isso, porque isso tem um padrão. Por que as pessoas fazem isso? Ou por que nós fazemos isso? Porque aqui nós não vamos julgar ninguém e nós não vamos agora, nesse momento, ficar pensando, nossa, olha, isso é para fulano, nossa, isso é para ciclano. Não. Agora, nesse momento, entenda quais os padrões. Quais são os padrões emocionais, quais os padrões comportamentais e os padrões mentais que está atrás desse comportamento em si. O comportamento você já sabe identificar. É o comportamento daquela pessoa que fica falando, nossa, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu, você não sabe, fulano fez isso. Nossa, fulano me contou, deixa eu te contar aqui. Nossa, olha, a Beltrana chegou para mim ontem e me contou que o fulano de tal falou isso porque lá na casa dele ele ouviu falar. Você está vendo como é que o negócio vai? Não é nem sempre você que participou do negócio, é porque fulano falou, porque ele viu ou ele ouviu, ou alguém disse para ele, e aí a gente vai aumentando e contando aquilo que nós ouvimos falar, sem sequer ter noção se aquilo é verdade, se não é, mas se alguém disse, ótimo, então eu vou comentar também, eu vou passar para frente. Então, muitas vezes também o fofoqueiro, ele espalha para os quatro cantos algum segredo que alguém contou para ele e muitas vezes sem o consentimento da pessoa que falou. E ele vai ganhar muita popularidade, lógico, o bisbilhoteiro, o fofoqueiro, o fuxiqueiro, o intrigueiro, ele ganha popularidade, porque normalmente ele sabe das coisas, ou ele ouve muitas coisas, ele está sempre cuidando da vida alheia. E interessante que ele cuida muito da vida alheia e ele cuida pouco da sua própria vida. É mais legal falar da vida alheia do que da vida dele mesmo. Então, isso são condutas de um fofoqueiro. Tem fofoqueiro que é até fofoqueiro credenciado, né? Aquele tipo, nossa, quem que falou? Nossa, foi fulano que falou? Nossa, se fulano falou, eu acredito, porque ele sempre tem alguma informação que é quase lá perto da verdade. É muito triste isso, né? Quando a gente pensa em relação a isso. Mas hoje as pessoas, né? Antigamente as pessoas ficavam na rua, na calçada, conversando sobre a vida de fulano de tal e fulano de tal. Hoje, poucas vezes talvez nós passamos de carro e vemos essas cenas. Mas hoje nós temos outro tipo de fofoca. É a fofoca nas redes sociais. A fofoca nas redes sociais. E sempre tem as mesmas características e os mesmos comportamentos. Sempre as mesmas características, os mesmos comportamentos
Tanto que muitas vezes agora, né, você tem, até observa quando você encaminha uma mensagem ou você recebe uma mensagem, aí vem escrito lá, encaminhada. Por quê? Porque isso significa que é uma postagem já passada muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Ah, mas eu só estou repassando. Não importa, a responsabilidade também é sua. Não é porque você só clicou lá no enviar que você não se torna responsável por aquilo que você fez. Algum motivo você teve para enviar. Qual motivo você teve para enviar? É exatamente isso que hoje nós vamos dar clareza nesses motivos. Tanto que isso é um comportamento tão comum, né, nos nossos padrões humanos, padrões comportamentais, né? Esse é um padrão tão comum nos nossos comportamentos que as próprias redes sociais, né, os grandes aí que controlam as redes sociais, eles têm uma equipe toda preparada para poder entender da onde é que veio. Fácil fazer isso de jeito nenhum, mas esses fake news da vida muitas vezes, da onde é que veio, quem é que começou, por que veio, existe todo um trabalho por trás de pesquisa em relação a isso. Fácil fazer isso? De jeito nenhum. Mas como é um padrão de comportamento, que é o fruto de um padrão emocional e um padrão mental, nós observamos que precisa, né, ter um determinado controle. Senão, acontecem coisas horríveis, baseado naquilo que um fofoqueiro semeou. O fofoqueiro não semeia paz. O fofoqueiro, em hipótese nenhuma, ele vai semear a paz. Se você entende isso, isso é extremamente importante para que você observe quais são, então, os padrões emocionais de um fofoqueiro. Mas por que a gente precisa falar de padrões emocionais? Porque a gente entende e nós sabemos que o nosso comportamento, ele é só fruto daquilo que acontece aqui nos meus sentimentos e nos meus pensamentos. Se eu penso de uma determinada forma, é porque esse sentimento já está aflorado em mim. Então, se eu sinto alguma coisa, isso me provoca um pensamento. Se eu penso alguma coisa, isso me provoca um sentimento. E através dessa conexão, eu vou externar o meu comportamento. Então, se eu estou com pensamentos tristes, né, com pensamentos para baixo, eu vou sentir tristeza, eu vou sentir um isolamento, eu vou sentir solidão, eu vou sentir muitas coisas. E o meu comportamento não vai ser um comportamento assim, vai ser um comportamento assim. Por quê? Porque o meu comportamento é aquilo que eu externo daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. Tudo isso está interligado? Sim, está interligado. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso ter consciência daquilo que eu estou sentindo, das minhas emoções, daquilo que eu estou pensando e do como eu estou me comportando. Se eu mudo eu mudo os outros? Mudo. Se eu mudo qualquer eu posso mudar os outros? Posso sim. Se eu mudo os meus pensamentos, eu posso influenciar nos meus sentimentos? Sim. E com isso influencio nos meus comportamentos? Sim. Se eu mudo, trabalho com os meus sentimentos, eu mudo os meus pensamentos? Sim. E aí eu mudo o meu comportamento? Sim. Se eu mudo, se eu estou atenta ao meu comportamento, se eu estou atenta ao meu comportamento e se eu mudo o meu comportamento, eu impacto diretamente nos meus sentimentos e nos meus pensamentos? Sim, estão interligados e isso é muito bacana. Por quê? Porque aí nós conseguimos gerenciar melhor e gerenciar melhor as nossas emoções. Agora, presta atenção e fica comigo aqui que nós vamos identificar agora quais as emoções de um fofoqueiro, tá? Primeiro, olha os sentimentos que esse fofoqueiro tem. Mas é tão importante nós entendermos isso porque você não vai criticar, nós não vamos julgar nada e nem ninguém nesse momento, tá? Nada e nem ninguém. Não nos cabe a nós julgarmos. Cabe a nós termos clareza, entender e observar se eu pratico
um dessas emoções, um desses sentimentos. E por que eu faço isso? Então vamos lá. Um dos padrões de comportamento do fofoqueiro, de sentimento, né, do fofoqueiro, ele é... Deixa eu mudar de caneta aqui para ficar melhor. Ele é orgulhoso. E se você está nos acompanhando, parabéns por isso, tá? E se você está nos acompanhando, você já tem todos os padrões de sentimentos do murmurador, do guerreiro e assim por diante. Então, se você tem lá o seu caderninho e está anotando, anota também e depois você faz aquilo que eu sugeri na semana passada. Faz um link, tá? Olha quais os sentimentos que o guerreiro tem, que o resiliente tem, que o estrategista tem. Olha para isso e fala, poxa, é esses que eu quero. E então você vai observando. E também olha, né? Não vai perder a clareza não, mas olha para os outros comportamentos do murmurador, do testa de ferro, do reclamão, do dono da razão e agora do fofoqueiro, e entende se esses são sentimentos que você tem e como você pode decidir, eu olhei aqui no dia, como você pode decidir o que você escolhe todas as manhãs quando você acorda. Você escolhe o quê? Né? Então esse aqui é um sentimento do fofoqueiro, ele é orgulhoso. Outro, ó, ele é curioso. Mais um. Depois eu vou falar um pouquinho de cada um. Ele tem medo. Olha que legal, ele tem medo. Outra coisa que ele tem aqui, ele também é corajoso. Ele tem coragem, porque ele fala, né? Outra coisa que ele fala aqui, outra coisa que ele entende, que ele é importante. Mais uma coisa, ele entende que ele é, isso aqui é entendimento dele, tá? Distorcido, mas entendimento. Que ele é amado. E mais uma coisa que ele tem aqui também bem interessante, e você vai poder entender que tem coisas aqui que o fofoqueiro faz, que o dono da razão faz também, que o murmurador faz também, que o testa de ferro faz também e o reclamão faz também. Olha só, tem mais um aqui que ele é, que ele tem, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Esse eu pus maior porque tá no finalzinho aqui da folha. Ele tem insegurança. Então são coisas, sentimentos que o fofoqueiro tem, que permeiam a vida dele e por isso que ele age dessa forma. Nossa, mas ele tem consciência disso? Não, não tem. Tá? Ele não tem consciência disso. Assim como nós não tínhamos consciência dos sentimentos de cada um desses padrões até o momento que você parou e ouviu uma das lives que nós já colocamos aí para vocês, né? Então, vai ter mais aqui, tá, gente? Depois do fofoqueiro tem mais. Então, mas olha isso aqui já e a gente começa a entender os padrões de comportamento humano que tem a ver com o padrão de comportamento mental e o padrão de comportamento emocional. Por que que o fofoqueiro, ele tem medo e tem insegurança? Vamos falar desses dois aqui, então. Por que que ele tem medo e ele tem insegurança? Nossa, o fofoqueiro tem isso? Tem sim. Por quê? Porque ele quer sempre formar alianças. O fofoqueiro, ele fala mal de alguém, ele faz uma intriga de alguém, sempre essa pessoa nunca está ali junto, né? Então ele fala sempre mal de um terceiro, ele vai falar de alguém, porque quando ele faz isso, ele automaticamente ele entende que ele está se aliando com a pessoa da qual ele está conversando. Ele tem consciência disso? Não. Isso é um padrão de comportamento que age na reação. Se é reação, ele não tem consciência. Ele não tem consciência plena disso. Ele está reagindo a algo que ele está habituado a fazer. E se ele está habituado a fazer,
ele não está com consciência no que ele está fazendo. Então, ele vai sempre falar mal de uma terceira pessoa com a ideia de que ele está sendo aliado, ele está tendo ali aliança com aquela pessoa da qual ele está fazendo a fofoca de um terceiro. Então, isso é uma das coisas que acontece no sentimento de um fofoqueiro. Por quê? Porque ele tem medo e ele tem insegurança. Por que o medo e por que a insegurança? Porque esses aqui são dois sentimentos básicos que ele acha que se ele fizer isso, ele vai se sentir seguro por ele estar se aliando a alguém e ele vai diminuir o medo dele de não ser rejeitado, né? De não ser rejeitado. Então, muitas e muitas vezes ele age dessa forma. Por que que ele faz isso também? Para se sentir superior. Ele é movido pelo orgulho, tá? E ele vai se achar importante. Então ele quer se achar superior. O hábito de fofocar está associado à sua falta de autoconfiança. Eu vou falar mal dos outros porque o outro vai ficar em evidência e não eu. Mas isso, ele está se sentindo superior. É uma falsa superioridade. Na realidade, nós não somos superiores a ninguém, né? Mas é um falso sentimento onde ele se coloca superior aos outros porque ele está difamando o outro, ele está difamando uma atitude do outro e assim por diante. Deixa eu pôr o meu chapéu porque isso já é ferramenta, né? E eu esqueci dele aqui porque eu estou empolgada aqui falando para vocês do fofoqueiro. Pronto, aí, chapéu colocado. Chapéu é porque ferramenta e é para você prestar atenção e anotar também, porque isso pode fazer diferença no seu dia e na sua semana. Escolha a como você quer acordar no dia, se você quer ter sentimentos de gratidão ou se você quer ter sentimentos ou atitudes de um fofoqueiro. São escolhas, nós escolhemos todos os dias. Vamos lá. O que mais que um fofoqueiro faz? Nessa questão de superioridade aqui, né, orgulhoso e tal, ele é importante. Muitas falas deles, né, de um fofoqueiro é assim: nossa, a Teresa fez isso. Nossa, ela fez aquilo, imagina eu, no lugar dela, eu não teria feito isso. Então, além dele fofocar, ele vai criticar o que ela fez e ainda fala que o que ela fez está errado, porque se fosse ele iria fazer de outra forma. Né? Então ele já vai falando da vida alheia e ele já vai julgando o outro também. Outra coisa que ele tem, e por que ele faz isso? Porque ele age por inveja ou preconceito. Então ele tem inveja e ele é preconceituoso também. Né? Então, fora o orgulho e a curiosidade, ele também é preconceituoso. Porque você já observou que as maiores fofocas, ou as pessoas que estão aí, né, na boca das pessoas, na boca do povo, como a gente fala, são pessoas que são ou exemplo de sucesso ou exemplo de perseverança. O fofoqueiro não gosta de pessoas que fazem sucesso. Nossa, você viu fulano de tal? Tanto, gente, que é tão real isso, que nós temos aí revistas, programas de TV, podcast, a gente tem tanta coisa que é para falar da vida do outro, é para falar do comportamento que o outro fez, o que o outro deixou de fazer. A gente gosta de ficar ouvindo o que acontece com os outros. Barbaridade! Por que a gente não olha mais para nós do que ficar olhando e ficar fuxicando da vida do outro? Porque é legal, né? Porque quando eu olho para a vida do outro, eu tiro o foco da minha vida. E ao fazer isso, eu causo muitos prejuízos, porque quando eu conto um conto, eu aumento um ponto. E se eu aumento um ponto, aquilo que eu estou aumentando, ou aquilo que eu ouvi dizer e eu estou falando, muitas e muitas e muitas e muitas vezes é baseado em especulações e não na verdade. Porque quando a gente sabe de verdade aquilo que aconteceu e a gente se empatiza com aquilo, a gente não sai falando do outro. Então o invejoso, ele tem, o invejoso não, o fofoqueiro, ele tem inveja e também tem preconceito. Tá? Porque isso também tem a ver com uma dorzinha de cotovelo aí.
Por que a pessoa age dessa forma? Mais uma coisa, porque ela quer ter ibope. Ela quer ter ibope. Meu, notícia ruim se espalha rapidamente. Falar dos outros, nossa, se espalha assim, ó. Quer ter sucesso? Vai falar da vida dos outros, entre aspas, né? Porque o sucesso não vai ser legal, não, né? Ou vai querer ter ibope? Faz uma fofoca, você vai ver. Fofoca, como a gente costuma dizer, né? Como a gente trabalha sempre com a questão do semear, né, que é o nosso método, e a gente fala, olha, é igual plantar uma semente, você tem que plantar a semente, tem que cuidar dela, tem que regar, esperar ela fortificar, criar raízes e dar bons frutos. O fofoqueiro é aquele que vai ser a erva daninha, é aquele que vai ser a erva daninha do negócio lá. Então você plantou um negócio, aí daqui a pouco tem um monte de matinho do lado ali, sufocando a sua sementinha. Por quê? Isso é aquilo que acontece quando a gente fica ouvindo muitas e muitas pessoas falando da vida alheia. Porque aí começa a vir para você um sentimento de comparação, um sentimento de inveja, uns sentimentos assim de, nossa, até de julgamento vem, nossa, a pessoa fez isso? Nossa, que coisa, né? Então vem aí. Ele gosta de ter ibope, tá? Outra coisa que acontece aqui é por falta de consciência. Isso a gente falou, tem um coisinho aqui no meu chapéu, isso, tirei. Por falta de consciência, o fofoqueiro age também. Muitas vezes ele nem tem a intenção de machucar o outro. Nós temos fofoqueiros e fofoqueiros. Nós temos aqueles fofoqueiros que querem difamar o outro e eles fazem isso por maldade mesmo. Nós sabemos que existe, você já deve ter conhecido alguém que faça isso. Ele fala mal do outro para difamar o outro. E tem aquele fofoqueiro que ele é aquele que senta e fala da vida do outro por falar, né? Só que ele não tem a consciência disso. Ele não tem a consciência disso. E as pessoas que fazem isso, elas amam falar da vida do outro, mas mesmo não criando uma maldade ou essas coisas. Mas independente disso ou não, nós precisamos observar o porquê que então é falado do outro. Por quê? Porque eu estou me sentindo mais importante, porque quando eu falo do outro, eu tenho gente ao meu redor, então eu me sinto amado dessa forma, porque eu sou curioso mesmo e eu quero ficar sabendo da vida dos outros, eu quero ficar falando, ou porque eu sou orgulhoso, eu acho que o que eu faço é melhor do que o outro faz, ou porque né? Eu tenho uma falsa coragem em falar só da vida dos outros, mas eu não falo da minha e eu não tenho coragem de olhar para a minha vida também. Então, muitas e muitas vezes elas nem imaginam o quão mal elas podem fazer para a pessoa que está sendo vítima da sua fofoca, que está sendo alvo da sua fofoca. Porque se ela está falando, uma pessoa está ouvindo, vai se apropriar disso, vai falar para outro, e aí aumentou um ponto, aumentou outro ponto, e a pessoa que era alvo, ela nem estava sabendo daquilo que estavam falando dela. E essa pessoa, mesmo sem ter consciência, ela não tem ideia do mal que ela pode fazer para essa outra aqui que estava sendo o alvo da sua fofoca. Independente se a pessoa tem consciência ou não tem consciência, a fofoca causa males. É prejudicial à saúde humana, tá? 25 segundos adverte. A fofoca é prejudicial à saúde humana. É para a saúde comportamental, mental e emocional. É prejudicial. E você quer saber o que mais? Tem mais coisas, mas para você, eu quero te apresentar aonde eu vou agora. Eu vou para o Clube Semear. Esse clube tem pessoas lá me esperando para que a gente possa continuar esse nosso assunto de uma forma mais aprofundada. Mas o que eu já te entreguei hoje, você pode decidir durante essa semana observar quais os padrões de sentimentos emocionais você tem e que estão te influenciando no seu comportamento e na sua mente. Agora, se você quiser saber mais, eu te convido então a participar do Clube Semear. Nós vamos agora lá
com um pessoal especial que está dentro do clube e lá nós temos conteúdos exclusivos só para eles, com ferramentas que eles podem baixar e fazer download e praticar, e também uma vez por mês um encontro com a nossa equipe, onde eles podem tirar dúvidas, conversar e nós trazemos mais informações ao vivo conosco lá, tá bom? Então, se você quiser, procura lá no nosso site www.25segundos.clube e você vai ver como faz para fazer parte do nosso clube. E olha, essa semana nos siga nas redes sociais, tanto aqui no Insta, no Face, aqui na sua plataforma de áudio, porque nós vamos colocar informações para vocês lembrarem diariamente o quanto a fofoca é prejudicial para as nossas saúdes e ela não semeia a paz. E também aqui, ó, se inscreve, dá um joinha e deixa o sininho ativado para você sempre receber notificações e compartilha esse vídeo. Seja um semeador na vida das pessoas, semeie coisas boas, compartilhe para que ele possa chegar em números e números de pessoas para que elas possam pensar se aquilo que elas fazem ou até mesmo que nós fazemos é realmente vantajoso ou não. Por quê? Porque 25 segundos é tudo o que você precisa.